Fala galera, Rafael Kutait da Prospect Pro. Estamos aqui na quarta gravação do ProspectCast, o podcast da Prospect Pro. Estou aqui com o meu parceiro Daniel Pavanelli. Fala aí, gente. E hoje tem um convidado bem especial. A gente vai falar um pouquinho sobre a jornada do cliente e a evolução toda que esse nosso mercado automotivo teve em tão curto espaço de tempo. Vai ser bem legal, convido vocês aí a assistirem o podcast inteiro. E o bacana é que esse cara a gente conheceu no comecinho da empresa. Pode crer, Rafa. Antes de você entrar, quando tinha um consultor ainda, era o outro consultor que atendia essa empresa. Ele trabalhava nessa concessionária. É um cara que veio de baixo como eu, foi vendedor, foi líder de vendas, trabalhou em central de pré-vendas e nos maiores classificados do Brasil. Então, antes de anunciar quem é, claro, a gente não pode esquecer de falar dos nossos patrocinadores, né? Então aqui esse podcast ele é patrocinado pelo Autoconf, o melhor sistema de gestão para lojas multimarcas e operação de seminovos do Brasil. Lá você consegue gerenciar o estoque da tua loja, consegue controlar as avaliações, gestão financeira, tem gestor de leads. Cara, eles produzem o site, é a melhor ferramenta que tem no mercado. Com certeza, com certeza. E assim, foi desenvolvido por um cara que é lojista, né? Que é o Rodrigo Dalbella, um cara fantástico, que me inspira. E como que foi que ele fez esse sistema? Ele pegou os problemas, as dores que ele tinha na loja e criou uma solução, porque ele queria ter mais qualidade de vida e ele decidiu montar esse sistema. Então, como a gente fala que o nosso treinamento é hashtag treinamento com linguagem vendedor, acho que o Autoconf a gente pode falar aí que é hashtag de lojista para lojista. Ele tem até a comunidade, né? De loja para loja. De loja para loja. Então, você que não conhece ainda, vai ter um link aqui embaixo. Busca lá autoconf.com.br, é o melhor sistema de gestão para lojas multimarcas e operações de usados do Brasil. Vai lá para você conhecer que a ferramenta é top. Certo, Dani? Isso aí, com certeza. E tem mais patrocinador aqui, né? Tem sim. Tem o pessoal da Gestalto, né, que faz toda a parte de garantia estendida, um pessoal que consegue trabalhar muito bem. Para você que é lojista, que tem essa dificuldade, que já teve dor de cabeça com cliente lá com pós-vendas, cliente voltando, poxa, deu um probleminha aqui, deu um probleminha ali, você consegue fazer de duas modalidades. Ou você vende a garantia estendida, ou você coloca ela, embute ela para você ter mais segurança. Então, se você ainda não tem uma garantia estendida para os teus carros, pode procurar a gente. Uma empresa extremamente confiável que dá muito certo. E é a melhor do mercado, né? Eles atendem hoje o Brasil inteiro. Eles têm certificação para venda de seminovos. E o bacana é que você pode terceirizar o pós-vendas. Então, além deles terem qualidade no serviço, de garantir que o cliente não vai ter nenhuma dor de cabeça, o tempo que o teu vendedor ficaria lá resolvendo pós-venda, recebendo retorno, você consegue transferir isso para a Gestalt, que vai dar uma atenção para o teu cliente. Isso vai agregar valor na venda, vai fazer a tua equipe de vendas ter mais tempo para prospectar, para trabalhar o Instagram, enfim. E se você é um auto center, você pode se credenciar para fazer os reparos. Então, você é lojista, você consegue essa garantia. Você é um auto center, você consegue trabalhar também e aumentar o teu faturamento justamente com os serviços ali de pós-vendas que aparecem quando necessário. Certo, Rafa? É isso aí. Entra lá, gestalto.com.br, segue eles no Instagram, que a empresa é fantástica. Agora vamos lá, que eu tenho um monte de pergunta aqui. Vamos fazer uma sabatina para o nosso convidado. Cara, o mais legal é saber que eu conheci esse cara lá como supervisor de uma central web, né? Ele foi crescendo, trabalhou em vários aí classificados e hoje o cara tá com a empresa dele. É isso aí, cara. Caraca, então, Moisés Primo, muito obrigado pela participação. Cara, Kutait, eu Tamo que agradeço junto. o convite. Tamo junto. Dani, que alegria de participar aqui desse podcast da ProspectCast. É um prazer inenarrável estar aqui. Mãe, não é Globo aqui, mas é a ProspectCast. Então dá uma moralzinha aí. E aqui a gente vai falar bastante sobre a jornada do comprador de carro online, né? Exato. Então, estou muito feliz pelo convite mais uma vez e parabéns pela estrutura, parabéns por todo o crescimento aí. A gente tem caminhos em comuns nesse mercado automotivo e estou super à disposição aqui para a gente fazer umas trocas bacanas aí pro mercado. Bora Cara, lá. pra gente começar, eu já quero falar uma coisa, né? Quero agradecer ao Rafael, porque o Rafael me ensinou muito bem a persistir com o cliente para gerar um agendamento. Eu tô falando com o Moisés antes da pandemia pra gente fazer uma live e realmente agora saiu, depois de 2 anos e meio, mais ou menos. É um cliente difícil, né, Você cara? vê que o follow-up funciona, né, galera? Eu falo pra minha equipe, né? Faz o follow-up, tenha persistência, seja resiliente. E aí, o resultado tá aí, ó. Conseguiu trazer o Moisés Primo, tá aqui com a gente, cara. Tá Não com é a qualquer gente. um, não. Mas vamos começar. Bora. Moisés, eu sei que a tua formação inicial é de marketing, né? E eu sempre defendi uma coisa que é o bom marqueteiro é aquele cara que sabe vender. E acabei te conhecendo já no ramo automotivo, dentro de uma concessionária, e você cuidando de uma equipe que gerava agendamento, que gerava oportunidade. Sim.
Conta aí, como é que foi sair lá do planejamento de marketing e encarar o tete a tete com o cliente? Cara, é uma jornada incrível, ainda mais contando um pouco da minha experiência, de quem é o Moisés Primo. Comecei minha carreira profissional no classificado, pode falar a marca aqui? Pode falar? Claro, À vontade. No iCarros, cara enorme aqui pelo fundador. E aí eu fiquei 6 anos, né? Então esse período aí foi antes da financeira chegar com investimento, de comprar, fazer aquisição do iCarros. E aí continuei, depois dessa aquisição da financeira no iCarros, por mais 3 anos. No total fiquei 6 anos no iCarros. Lá na parte comercial. Na parte comercial e também de suporte. E aí era muito enxuto a estrutura e também muito pequena o número de faturamento. O valor de faturamento era muito pequeno, né? E aí, chega a determinado momento, ó, a financeira chega, né, adquirimos e agora o que vocês faturam em um mês a gente vai faturar... Financeiro que você fala, o Itaú, quando Itaú. comprou Itaú, o iCarros. isso aí, quando comprou o Ah. iCarros. Aí quando o Itaú chegou, né, na aquisição do iCarros, ele falou, ó, o que vocês faturam em um mês, vocês vão faturar em uma hora, em um dia. E de fato, a gente conseguiu construir um crescimento exponencial do iCarros e, cara, tá aí. O iCarros hoje é um sucesso, um dos classificados maiores aí do Brasil. E aí, nesse período trabalhando no iCarros, eu atendia grandes grupos de concessionárias, né? Dando suporte, parte comercial também, ajudava muito a parte de planejamento comercial, time comercial do iCarros, então conheço muita gente, igual nas feiras que a gente participa. Cara, Você eu tô lá no conhece todo mundo stand lá, né? lá, eu conheço muita gente porque esse mercado ele se movimenta. Então, se você trabalhou em um classificado, muito provável que você vai para outro e assim por diante você vai conhecendo pessoas, né? Tem uma dança das cadeiras ali, né? Demais, cara, demais. A dança da cadeira não é só do vendedor de carro, não, né? A dança da cadeira acontece também Nos em portais, outras né? áreas, classificados, assim por diante. Porque, querendo ou não, é experiência, né? A experiência te faz evoluir. E aí, dado os atendimentos em grupos de concessionários, eu recebi um convite muito especial de ser gerente de marketing de um grupo de concessionária que é Green Automóveis. Então, tem um carinho especial de maneira absurda pela família Sadi. Então, me Pô, deram mandar uma um abraço pra ele, oportunidade. pro Mauro, Marcelo Sadi. Marcelo, Mauro, Fernando também, Sadi, porque Fernando. eu tive umas trocas com eles incríveis. Então, Acreditaram tem um na gente no comecinho da empresa, foi um dos primeiros clientes que a gente teve. de verdade, cara. Moisés estava lá à frente quando a gente começou. Então, cara, um grande abraço, Mauro, Marcelo. Cara, são caras fantásticos aí, que eu tenho uma gratidão muito grande também, viu, Moisés? Sim, eu levo a família Sadi no coração de verdade, porque me deu uma oportunidade muito grande, que foi no início de uma jornada de internet no ramo automotivo. Eu lembro que era o comecinho, né, cara? Cara, era o começo, quando eu entro na Green Automóveis, era aquele debate de vendedor, você não tem que ficar em pé no showroom, você tem que estar sentado no telefone, né? Então, era uma jornada, a gente vai falar mais um pouco disso, mas... E você veio nessa época justamente para mudar, porque você é um cara que trabalhou com anúncio em outdoor, em jornal, quer dizer, antes da Lei Cidade Limpa, que veio aqui em São Paulo, né, que proibiu tudo. Cara, como que foi pra você passar por essa jornada? Tô lá no jornalzinho de rua, no outdoor, rádio e mudar pro um anúncio digital, né? 2 palavras que o Rafael comentou aqui: persistência e resiliência, cara. Porque imagina, então vamos falar aí de mais de 10 anos atrás, certo? 10 anos atrás, estrutura de concessionária era outra estrutura, né? Vamos recapitular? Existia um cantinho lá da criança brincar, porque a família ia pra concessionária pra brincar. E para o pai e a mãe ter paz, a criança tinha que estar lá pra brincar. Eu falo isso porque eu sou pai, então eu sei a energia que uma criança tem. Então as concessionárias tinham o seu lugar para as crianças ficarem e o vendedor fazer toda a negociação com os compradores de carro. Então, nessa época, o investimento era totalmente voltado para jornal. Tijolinho. Panfleto, jornal. Então, cada semana eu recebia lá na concessionária, na Green Automóveis, visitas de jornais, falando, ó, como que vai ser a página da semana, qual que vai ser a ata. Então, a primeira coisa é a persistência. Por que eu digo persistência? Imagina esse rostinho moreno, 10 anos mais jovem, chega para um gerente de dono loja de concessionária, ou dono de concessionária
que já tem experiência há muitos anos nesse mercado, né? Então, falava com gerentes com 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos de experiência. Fala assim, ó, Vamos publicar, vamos postar na internet, vamos. vamos publicar na internet, vamos tirar foto do carro aqui, do seminovo, do 0 km, vamos colocar no site, vamos anunciar no... O cliente não compra pela no internet, classificado. você é louco. Cara, não. E aí, exemplo, quando eu falo de persistência, é você apresentar um modelo de negócio, um modelo de estratégia de marketing e você receber um não. Quando você recebe um não, você não tem que desistir. Você tem que identificar qual foi o motivo de você ter recebido aquele não. Uhum. Porque é um não que te faz se desenvolver. Total. É um não. Se você recebe um não e você desanima, cara, é perigoso. Tem um gerente nosso que ele fala uma frase que eu adotei, que é o não pode doer. É isso. Isso é boa, né? O não pode doer. E quando você fala de resistência, você tem que convencer os donos, como você falou muito bem, o dono, o gerente, o diretor. É uma venda, né? Você como novo, eu entendo porque eu também tive nessa cadeira tua. Você mais jovem, tendo que falar com o gerente, um diretor, o dono da concessionária, olha, agora vamos trabalhar assim a parte de marketing, né? E aí você tem que vender isso para os donos, para o gerente, para o diretor e para os vendedores na ponta. Então, assim, é bem tranquilo, né? Não tem resistência, né? Não, imagina, bem nem suave, resistência. Porque, vamos comparar um pouco da estrutura do jornal e uma estrutura de um classificado ou de um site. Na época não tinha muitos classificados. Existia o Caos, a Web Motors, né, que estavam em ascensão, e outros classificados. Então, para você, dentro de uma estrutura, de um showroom de loja, tirar foto, você precisa planejar. Você precisa entender que horas que o carro chega lá na plataforma, para onde o carro vai, que horas ele vai passar pela manutenção, que horas ele vai lá pro lava rápido, que horas que ele vai chegar pronto, e onde ele fica paradinho, que o cara que arruma o showroom retira o carro. Porque é ali naquele momento que você tem que tirar foto. Não é no showroom. É antes de entrar no showroom. Entende? Então, no jornal não. No jornal é uma foto ilustrativa. O preço e o valor Acabou. vem. Então, Pegava já aquelas imagens da montadora, imagem de alta resolução. muito carro branco, foto de carro branco, Pô, fundo bacana. lá da loja. Cara, era isso. Então era muito mais fácil. Então, a partir do momento que você chega, Nossa, tem que ter um fluxo de organização pra gente ter uma estrutura de internet padrão, online, né? um padrão. E exemplo, não é um padrão de concessionária que você entra, que nem um banco. Você entra num lugar e sai pelo mesmo lugar. Não, concessionária você entra de um lugar, entra de outra forma, o carro pode entrar numa porta e sair na outra. Então, você precisa, de fato, criar um fluxo, uma jornada do carro. Então, imagina eu apresentando para um gerente, para o dono, a gente precisa ter esse fluxo aqui respeitado pra gente pra tirar poder foto. fazer a foto, pra poder anunciar. Com quantos anos isso, Moisés? 10 anos atrás. Mas você tinha quantos? 10 anos atrás, 24, 25, E aí você vai pegar o dono com 30 anos de experiência, Nossa. né? Um gerente com 20 anos de experiência. Aí a gente ouvia assim, né? Eu também sentei nessa cadeira, você sabe disso, né? Também tive esse desafio. Ô menino, você tem quantos anos, né? Nossa. Porque eu trabalho com isso há 30 anos, você quer me ensinar como é que eu vou anunciar os carros aqui? E aí, assim, entra numa questão de ego, que é onde a gente teve mais sucesso, tanto como gerente de web, que eu também tive na sua cadeira, como Prospect Pro, entra na questão da gente ter o apoio, né? Vamos colocar assim, que o dono, o diretor, o gerente fala, cara, eu vou ouvir eles, vamos fazer isso acontecer. Não fica uma disputa de quem é você para me ensinar, porque isso acontece muito. A gente, quando tem o apoio, a gente nada de braçada, o resultado aparece. Quando começa naquele negócio, mas pô, eu tenho mais experiência que você, não precisa, eu já faço do meu jeito. Porque nessa época, responder um lead era um castigo. Nossa. Você não precisava, você tinha fluxo de loja. Não tinha tecnologia pro lead na época. Nada. Eu tô falando na época que não tinha CRM preparado para tudo. receber o lead automatizado. Abrindo parênteses aqui, tem CRM que eu chamei lá para conversar. Falei, preciso que esse lead chegue no e-mail. Cara, aí bombou aí no mercado automotivo, cara. Então, não tinha tecnologia. Então, quando a gente fala... A integração era aqui, né? Manual. Era Eu recebia copiar, informação, copiava, a digitava. tecnologia era Ctrl+C no Outlook e Ctrl+V no Excel. Cara, eu perdia horas Recepcionista, nisso. põe o vendedor novato ali para fazer. Tá? E aí, pra gerar um gráfico pra falar pro diretor que, tá aqui, recebi tantos leads, desses leads geraram tantas visitas. E aí, é a parte da resiliência, que a gente entra no segundo tema, que
que eu usei pra convencer gerentes, dealers, eram os números. Eu chegava e falava assim, ó, você tá investindo, vamos aí na época, era muita grana isso, cara. Mais de 60 mil reais em jornal. E era 5 mil internet, cara. E aí eu falava assim, ó, quantas Põe visitas... 55 aqui Quantas, e põe 5 aqui. Pronto. quantas visitas esse jornal trouxe pra loja? Aí o gerente... ó, aqui, ó, eu gerei 1000 leads, eu trouxe 100 visitas. Dessas visitas, tivemos uma taxa de conversão interessante. Eu só quero ter esse número no jornal. Dá? Cara, não tinha QR Code, velho. Não tinha. Não tinha QR Code, saca? Não tinha tecnologia. Então, persistir nos nãos recebidos e ter a resiliência pra sempre em cima do não, você trabalhar pra, cara, eu preciso... Não é falar aqui, ó, internet é melhor que jornal e ponto, acabou. Não. Provar, né? Trazer números, É números, provar. é provar. Experiência assim por diante. Então, respondendo, dado todo esse histórico, respondendo a pergunta de como foi, não foi fácil, mas foi muito desafiador, saca? Então, foi muito interessante essa experiência aí que a gente teve. Nós atendemos um grupo lá em Santa Catarina e é muito interessante, cara. Eu tava olhando os números agora de janeiro e comparando, né? Das visitas que a gente teve na loja, no grupo, 100 e alguma coisa foram presenciais, espontâneas, e das outras 1.100, 1.200, eu não me recordo agora do número, iniciaram no digital e gerou um agendamento e o cliente foi para a loja. Ou seja, cara, nós estamos falando de 10% de visita espontânea contra 90%, ou mais ou menos isso, de clientes que fizeram o primeiro contato via canal digital. É isso. Né? E a gente... Mudou Muda. completamente, cara. A internet, ela muda. Todo dia vai mudar. Então, falando um pouco da jornada aí do tempo. Então, a gente chega nessa estrutura de grupo de concessionários, começa a convencer os diretores, donos de concessionárias, gerentes que, ó, funciona. Ó, esse meio vendeu esse carro aqui. E o jornal me mostra. E aí foi quando, ó, acha que 5 mil, aumenta 5 mil. Então, quando a gente aumentava dessa mesma proporção, baixava 5 mil no jornal, aumentava 5 mil, o número aumentava muito. Porque eu trazia o número. E aí, começamos a ver o mercado indo pro online. Geração de lead e assim por diante. E aí a gente entra num viés de, cara, vamos capacitar o cara que atende o telefone? Então, vendedor, bumbum na cadeira, telefone na orelha. Bora. Bora, vai. Nada. Não, por quê? Quando a gente chegava com essa proposta pros responsáveis, o que acontecia? Não, tem que colocar o vendedor que sabe da informação do carro. Lá atrás, as concessionárias recebia muito folder, aqueles folder prospectos, dos carros, né? termos técnicos que o vendedor tinha que mergulhar. Uhum. Só que, para quem tinha ali naquele momento a questão da foto, era muito diferente. A foto do jornal. Por quê? Não precisava. Uhum. Então, o jornal, ele... Como que eu posso dizer? Ele deixava de maneira bem escondida a informação do carro. Então, o vendedor tinha que saber do carro para poder falar com trazer o cliente. A internet tirou isso. Então, a gente começa a falar aqui de jornada do comprador aqui. O vendedor perdeu força com isso, cara? Não, ele não perdeu força. O vendedor, ele saiu de uma zona... Não vou falar que é zona de conforto. Mas ele foi tirado de uma zona de mesmice. De simplesmente... Estamos falando de 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás. De tirar pedido. A família chegar na loja e fazer a venda. Falar do carro. Não. Então, o vendedor, ele não é o vendedor de 10 anos atrás. O vendedor, ele tem que ter técnica de prospecção, de persuasão, estratégia de marketing, do que falar. E é o que a gente sempre fala há muitos anos. Ele tem que ser consultor. Ô Moisés, eu não queria... Tá legal o que Olha você tá falando, mas... Vai fazer. Não, eu vou fazer sim. Rafael foi recentemente lá pro NADA, maior congresso mundial que existe no setor automotivo.
E muito se fala hoje do vendedor como micro-influenciador. Então, nós estamos falando de um passado onde o anúncio era feito totalmente ali no jornal e o vendedor tinha só a tarefa de ser um bom atendente, né? Fechar, ser um apresentador de produto e um fechador. E hoje ele já está migrando, eu já estou olhando lá na outra ponta. Ele já está migrando para ser um cara que vai ser responsável por trazer o próprio lead. Sim. Né? Eu gosto de dizer que o vendedor, ele sempre foi influenciador. Para você convencer alguém de um carro para comprar, porque antes a família chegava na loja para descobrir qual carro que tinha na loja. Porque no jornal não tinha. Não tinha informação, cara. Então, a internet, eu vou chegar nesse ponto que você está falando, a internet ela dá mais informação para o usuário. Então o usuário já falava qual era o carro que ele queria e o que aquele carro tinha. Então o vendedor não precisava mais ficar estudando, entende? Então começa a mudar. Então o vendedor ele tinha que influenciar a pessoa a fazer o financiamento No certo? presencial. Trazer o cara Telefone pra loja. do telefone para a loja. Então ele tinha que influenciar. Só que antes não tinha plataformas de influenciador. Hoje tem. O papel não muda. O papel não mudou. O que mudou foi a tecnologia. Se o vendedor já tinha influência na questão do vendedor, hoje ele tem uma plataforma. Cabe ele decidir se ele vai usar essa plataforma ou não. É que a porta era a porta da concessionária. Agora a gente Era o pode lead. dizer agora a gente pode dizer que era a entrada USB, né? Mudou a porta de entrada do cliente. Mudou. Ele entra pelo USB, ele vem pelo digital, ele vem pelas redes sociais. E aí o vendedor tem que ter aquela presença digital. Ele precisa estar presente, se posicionar realmente como um especialista, né? Como eu falo que ele tem que ter o pensamento de dono e assim, por mais que a concessionária gere lead, a montadora gere leads, tem a carteira, os clientes que traz pela empresa, ele precisa ser responsável. Eu sempre pensei assim, é minha carteira, eu vou usar minha rede de relacionamentos. E hoje com a rede social isso facilitou muito, né? Se ele souber trabalhar, você tem vendedores aí vendendo 9, 10 carros por mês, ele mesmo investindo em tráfego pago, ele fazendo anúncio patrocinado, ele trabalhando no Instagram. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, você que é especialista nisso. A concessionária faz um trabalho, mas o vendedor que tem essa consciência, tem esse pensamento de dono e faz um trabalho ativo na rede social, ele acaba se destacando e tendo um diferencial, né? Sim, o vendedor que sabe o peso do relacionamento e o peso de investir tempo no telefone. E aí eu vou colocar um terceiro pratinho aqui do outro lado aqui. E o peso de entender que o dealer ele precisa ter resultado em 30 dias, ele vai ter resultado. Então, eu já troquei algumas figurinhas com a galera do mercado, falando, cara, a culpa não é do dealer, a culpa não é do vendedor, do gerente, da montadora, a culpa é da indústria. O carro tem que ser vendido em 30 dias. Saca? É a pressão que vem de Só lá. que a pressão vem da indústria, não vem do dono, da montadora, não vem. É a indústria. Então, o capital ele tem que girar. Ele tem que girar em 30 dias. Só que, por muitos anos, e ainda tem concessionário, loja de carro que pensa assim, um pensamento de imediatista. Então, hoje o vendedor, ele precisa ter esses 3 pilares. Relacionamento, certo? Ele precisa saber o peso de investir tempo no telefone, ele precisa saber o peso de entender que a dor não é do dono da loja, do gerente, a dor é da indústria. O carro precisa ser vendido em 30 dias. Só que existem uns perigos aí. De ninguém olhar o antes do 30 dias. Que é o investir tempo no telefone e que é o peso do relacionamento. Porque 30 dias eu vou vender o carro. Mas antes do 30 dias, eu tenho um período de investir tempo no telefone e investir um tempo no relacionamento. A venda vem. Trabalhar a régua de relacionamento, realmente acompanhar esse cara. Então, o que a gente mais vê, eu gostei muito do que você falou agora, é uma coisa que eu bato desde que eu montei a empresa, a gente está indo para 8 anos aí de Prospect Pro, e eu sempre falei, né, no Brasil, Moisés, existe uma cultura em concessionária, no setor automotivo, vendedor, isso para concessionária e para loja multimarca. O cara recebe o lead, ele fala, esse quer, esse não quer, esse aqui comprou, esse não comprou. Então, qual que é a cultura dele? Esse comprou, não comprou, comprou, não comprou. E o que não comprou? O que o vendedor faz normalmente? Joga fora. Porque ele já sabe que no outro mês o dono da loja, o concessionário vai investir mais em mídia. Então a gente tem que parar, galera, com esse conceito de quer, não quer. O que não quer, quando quer.
É papel do vendedor qualificar e acompanhar esse cara na jornada de compra. Então, na jornada de compra. Eu vejo o vendedor falando mal do lead, mal do portal, porque esse classificado é ruim, porque o lead é ruim, porque a carteira é ruim. E aí eu vou dar um recado para os vendedores que estão assistindo a gente, Moisés. Se a tua carteira, sua base de dados é ruim, a culpa é tua, porque você não alimentou. Se você fizer um trabalho de enriquecimento estratégico do banco de dados, se você tiver a cultura, o hábito de organizar os clientes com interesse de compra futura, ao invés de descartar, Moisés, esse não quer, tem um motivo no CRM que me revolta, né? Que é o adiou a compra. Né? Você vai perguntar pro vendedor assim, né? Ô, Daniel, esse cliente aqui tal, sem encerrar, isso aqui aconteceu, não, ele adiou. Aí eu pergunto, pra quando? Aí o vendedor fala, não, eu não sei, ele falou que ele vai me procurar. Aí eu falo assim, mas você acreditou, velho? É sua responsabilidade, não posso dar, o cliente vai me procurar. Eu tenho que manter esse cara ativo nas redes sociais, eu tenho que manter um follow-up, e o follow-up, para deixar claro pra galera que tá ouvindo a gente aqui, não é perseguição. Follow-up é acompanhamento. Então, se você for agradável e você tiver técnica para trabalhar o WhatsApp, trabalhar o telefone, você vai conseguir manter esse cara ativo, as suas redes sociais, e você vai vender para daqui 1 mês, para daqui 3 meses, para daqui 6 meses. Então, o que eu mais vejo no mercado, não sei se faz sentido para você, Moisés, é a cultura do quer, não quer. E aí, assim, falar mal do portal. Você trabalhou em vários classificados aí, e aí o cara vem falar, pô, Moisés, eu tô investindo aqui no, mas, cara, não tá dando resultado, o seu lead é fraco. O lead é frio, o lead é Você frio. já ouviu isso aí, Moisés? Nossa, CRM, vamos falar de CRM? Cara, na época que nós estávamos lá na Green Automóveis, foi quando a gente se conheceu, né? E aí, depois de convencer, vamos trabalhar o site, vamos ajustar aqui as finanças de investimento, a gente conseguiu fazer o outro convencimento, que é, vamos trazer pessoas para ligar. E deixa o vendedor lá no showroom. Vamos capacitar pessoas sem experiência, sem vício. Experiência de compra de carro, vamos trazer. Então, montamos uma célula de prospecção, contratamos a Prospect Pro, cara, a célula cresceu. E vamos falar que era uma das primeiras. Eu tinha acabado de sair, montar a empresa. Eu era supervisor de uma central, né? Pra quem não conhece a minha história, eu também fui vendedor de carro há 8 anos. Fui supervisor e gerente de central de pré-venda de BDC durante 4 anos. Sim. E aí, pô, a minha central, a primeira que eu montei deu super certo, fui para um grupo ainda maior. E aí eu saí e falei, cara, eu vou dar treinamento para vendedor e para pré-vendedor. E uma das primeiras empresas que eu fiz consultoria depois que eu saí da concessionária foi na Green, na parte de pré-venda, e você era o supervisor, o gerente lá. Então, é o que você falou, era pioneiro, porque as concessionárias estavam começando a ter a consciência que valia a pena ter um departamento para aquecer o lead, para fazer um filtro inicial. Porque ficava, pô, mas isso é retrabalho. O vendedor que tem que fazer. Ficava aquele joguinho, né, Moisés? Só que o vendedor não faz com qualidade. E aí, o que você vai fazer? A pergunta que mais me fazem no Brasil inteiro, a pergunta de $1 milhão, né, Daniel? E aí, Rafael, você que é especialista, tem que ter o pré-venda ou não tem que ter o pré-vendas? Essa é a pergunta que mais me fazem. E essa época era o início dessa discussão. Poucas concessionárias estavam, né? Tinha alguns pilotos na GM, na Volkswagen, algumas montadoras. E eu falo que depende, Moisés. Porque se você tem uma equipe madura, que é raro, que realmente tem uma organização, você tem uma fila de atendimento, igual você atende o fluxo de loja, as ligações, você tem uma fila, você sabe muito bem o que eu tô falando, porque você é especialista nisso, tem uma fila de atendimento do lead também. Isso funcionar, pô, o cara vai sair para almoçar, ele não vai receber lead, porque tem que ter alguém. Não, o simples, o básico bem feito. Se você não tem uma equipe que acredita, que faz um trabalho de gestão dessa carteira, desses leads, cara, você tem que ter uma equipe para fazer o aquecimento do lead. E a maior parte das concessionárias, queria saber até a tua opinião nesse sentido, não tem uma equipe madura. Então, assim, quando você tem um vendedor que acredita, que gerencia bem o tempo, que trabalha o CRM, que faz o trabalho com dedicação e acredita no digital, o resultado é muito bacana. Mas a maior parte, eu posso dizer que 80%, 90% das equipes comerciais no Brasil não estão preparadas e não acreditam. Então, sim, para quem, né, quer saber se vale a pena ou não, eu indico sim você ter uma central de pré-vendas. Quero que o Moisés fale um pouquinho também a opinião dele. E também uma equipe para fazer busca e resgate, que eu sei que você fazia esse trabalho lá também. Sim. Os clientes que passam na loja e não fecham o negócio, ou as ligações recebidas que não dão fechamento, a gente tem que fazer um trabalho depois de perseguição, de follow-up, de busca e resgate. Correto. Queria que você falasse a sua opinião sobre essa questão. Cara, concessionária, por favor, tenha uma célula de pré-venda. Por favor. Por quê? Qual é o grupo de concessionário ou loja de carro que mantém o vendedor em 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro de casa? Fala. O turnover é muito alto, né? Cara? Absurdo. E aí? Primeiro argumento. Pré-venda. Você vai pegar pessoas, ou sem experiência ou com experiência. Eu, lá na Green Automóveis,
eu cheguei pro seu Mauro e falei, seu Mauro, eu quero pessoas sem experiência em vendas, mas que saibam falar no telefone. Pós-venda. Eu fui pro pós-venda, por quê? Mindset. A mente da pessoa que tá no pós-venda, o foco dela é trazer o cara pra fazer revisão. Fluxo de oficina. Eu não fluxo. quero vender o carro no telefone. Eu quero trazer o cara pra loja. Então a pessoa já tava preparada. Eu só precisava mudar o pitch do telefone. Ajustou o pitch de vendas pra envolver. Cara, eu trago aqui um exemplo, Fernanda Faria. Ficou muito. Exemplo claro, Fernanda Farias. Procurem ela no Instagram, você trabalhou por muitos anos na Green Automóveis e ela entrou no departamento de pré-venda. Então, por que você precisa ter um departamento de pré-venda? Cheguei lá no pós-venda, Fernanda Faria e mais 2 pessoas do pós-venda que faziam agendamento pro cara vir fazer a revisão do pós-venda. Falou, ó, ao invés de você oferecer pro cliente fazer uma revisão, agora você vai oferecer um atendimento especial online para quem agendar uma visita. É isso. Começou. Cara, a Fernanda foi quem mais se desenvolveu depois do treinamento de vocês na célula de prospecção. Ficou, recebi convite de trabalhar em outro grupo de concessionário, que é Grupo Vigorito. Seu Hermes, um prazer ter aprendido aí uma boa experiência aí no Grupo Vigorito. Mas antes de lá, a Fernanda ficou no meu lugar. Ela cresceu. E ela ficou, acho que 8 ou 9 anos na Green Automóveis e ela saiu de lá como supervisora de vendas. Então ela não vem de uma experiência de venda, ela vem de uma experiência de prospecção e conversão. A conversão que eu digo na prospecção é a visita. Trazer o cara pra loja. Então, o primeiro argumento, 2 argumentos que eu falo pro concessionário. Tenha departamento de pré-venda, por quê? Turnover é minúsculo. E você pode formar um vendedor absurdo em vendas ou um supervisor de vendas absurdo. Galera, Então, eu vou- tenho, é a realidade isso aqui. Fernanda Farias procuram trabalhando na Green Automóveis, essa- LinkedIn dela. Procura Essa ela lá. dica é sensacional e assim, eu costumo falar que a central de BDC de pré-vendas é um berçário de vendedores. Então, assim, só de você ter a oportunidade de pegar um vendedor que vai ser treinado e ficar dentro do BDC, dentro do pré-vendas, respondendo lead, trabalhando no WhatsApp, agendando, prospectando, trabalhando no CRM, você já cria uma cultura, você Sim. mostra para o vendedor como é que ele tem que trabalhar o telefone, o WhatsApp, como é que ele trabalha o CRM, como é que ele faz um agendamento, né? Então, isso é sensacional. E olha que dica que o Moisés Primo deu agora, galera. Na tua central de pré-vendas, no teu BDC, você pode formar. Era uma menina que era de pós-vendas, de agendamento, virou operadora ou pré-vendedora em vendas, virou supervisora do BDC de pré-vendas e depois virou supervisora de vendas no showroom. Isso Ou aí. seja, ela foi de operadora de pós-vendas, operadora de agendamento em pós-vendas, para supervisora de vendas. Ou seja, isso assim, se a gente for falar cases aqui, eu tenho diversos. Né? Eu vou até citar aqui o Anderson Oliveira, um abraço aí. Ele começou comigo como operador na Aba Motors. Ele foi crescendo e virou vendedor de loja, depois ele voltou para supervisor do BDC, depois virou gerente web, quando eu saí para montar a empresa ele assumiu no meu lugar. Depois ele foi trabalhar em consultoria e hoje ele trabalha com treinamento, então um cara que veio de operador, chegou a ter até a empresa dele e hoje ele dá treinamento num grupo gigante aqui em São Paulo. Grande abraço aí pro Anderson Oliveira. E para você ver que isso é fato, o cara que não tem experiência, que tem uma formação no pré-vendas, ele ganha uma bagagem absurda. Né? E aí você também consegue até fazer um filtro antes do cara, porque quando você joga o cara no showroom sem ter um treinamento inicial, sem ele conhecer o BDC, é muito mais difícil de você treinar e criar uma cultura para aquele trabalho lead, o CRM, porque ele chega lá, os vendedores normalmente não têm essa cultura e ele acaba sendo contaminado. Quando você faz o caminho inverso, então essa dica que o Moisés falou é fantástica. Vale muito a pena você fazer integração. Sim. Você colocar o teu vendedor que vai pro showroom, ficar 1 mês, 2 meses, se preparar, usa a tua central de pré-vendas do BDC como uma escola, uma formação pro vendedor, não é isso, Moisés? Não, isso, correto. E o mais legal de tudo é que a central dá muito certo, que o vendedor do showroom, ele vai chegar lá no operador de pré-venda e vai falar, tem lead pra mim? Você já agenda uma visita pra mim? E começa a ter o entendimento do que o pré-venda é extremamente importante. Então, leva um chocolatinho ali e tal. É isso, trata bem. Então, se o gerente de loja e dono de concessionária, se ele tem uma equipe de vendedor
que sabe trabalhar a internet, é importante ter uma pessoa para aquecer. Sempre vai ter. Agora, se existe um turnover muito alto no showroom, para ontem o departamento de pré-venda. E aí, vocês comentaram sobre o CRM, certo? Então, quando eu passo a experiência aqui automóveis, vou para a experiência de Grupo Vigorito, então saio de uma operação de 3 lojas, e vou para uma operação de 12 lojas e 3 marcas. Aquele conflito de o CRM da marca De é esse, o CRM da outra marca é esse, e o outro CRM, Bem e tranquilo. nenhum faz integração de lead. Falei, não é Moisés, possível, cara. olha que coisa interessante que você tá falando. Aí, isso, quanto tempo atrás? 8 anos, Uns 10, 8 10, anos. 8 anos. Cara, eu 8, fui 10 fazer um anos. diagnóstico um grupo grande aqui de São Paulo, e eles têm, cara, inúmeras bandeiras. E é justamente isso. Olha, esse daqui tem esse DMS, esse tem esse DMS, esse aprova esse modelo de CRM, esse aprova esse modelo. Cara, eu tava conversando com a gestora e, meu, é um quebra-cabeça para você juntar tudo, porque da onde eu tiro meus relatórios para fazer a prospecção ativa? Uma gestão única. Cara, eles têm uma dificuldade muito grande de fazer uma gestão única. E aí a gente precisa entender que, de novo, não é o diretor, não é o gerente, não é o dono, é a indústria, de novo. É. É a indústria que precisa. A GM precisa saber quantos leads a sua rede está gerando. A Volkswagen da mesma forma. Uhum. Então, o CRM, a demanda do lead gerado trouxe para o mercado os CRMs de leads. Né? Da mesma forma que os classificados trouxe os integradores de estoque. Então, o jornal encerra, o lead acontece, E o, abre a oportunidade de integrador para facilitar o Joãozinho para anunciar o estoque nos portais. Então, vem os empreendedores e criam um integrador. Depois, os leads tornam ser muito importante e relevante para o negócio de venda de carro e acontece o mercado de CRMs de leads. É aí onde o CRM que faz sentido para um grupo de concessionária é aquele CRM central que integra os Integra com tudo. DMS E- das montadoras, entende? Agora eu quero a tua visão, cara, porque assim, o que que eu enxergo dentro desse mercado? Aqueles sistemas, aqueles ERPs ou sistemas de uma maneira geral, que mais conseguem se conectar ou que tem essa abertura de falar assim, cara, eu não vou mais, ó, isso é meu, né? Quando eles começam a se conectar com outros, abrir as portas para que exista essa comunicação. Eu acredito que esses caras são os caras que vão se manter. Flexibilidade. Essa flexibilidade, exatamente. Aqueles que falam assim, não, ó, isso daqui sou só eu. Por exemplo, hoje a gente já vê um movimento de algumas montadoras abrindo precedente para que os leads que são gerados pela montadora já integrem direto no CRM. Porque até então a gente via muito disso. Ah, não, o lead é da montadora e a montadora tinha isso, né? Eu não integro com o DMS ou com o CRM do Sim. cliente. E agora a gente vê uma flexibilização. Né? Sim. Você também acredita nisso? Que quem mais pulverizar vai se manter no mercado? Sim. Existia um diretor que ele costumava falar assim: se o sistema só funciona com esse sistema e não integra com outro sistema, nem quero. Nem quero. Flexibilidade. O integrador, o CRM, ele tem que integrar. Só que aí tem o outro lado. O RP precisa também abrir essa porta de tecnologia. Sim. Eu já vi, não vou citar nomes, mas já vi sistemas falando assim: não, para fazer essa integração comigo é 30 mil reais. Então, já era um pilar para mim falar, então Já com viu você eu não vou fazer negócio. Já viu DMS serem trocados justamente por isso? Porque fala assim, cara, não consigo, Já. não tenho essa flexibilidade, por isso eu vou. Não, o processo ele engessa. Simples assim. O processo ele engessa. Eu já vi situações, já vi. Tecnologia é muito importante, sistema, a gente tem que ter, né? A gente tem hoje inteligência artificial, sistema de CRM, gestor de leads, você tem o sistema, o RP de gestão da concessionária, o sistema de gestão da loja multimarca. Sim. Então, é muito importante a gente ter bons sistemas, ter tecnologia, mas eu acho que são 3 pilares. No congresso agora, no NADA 2023 em Dallas, nos Estados Unidos, eu vi muito sobre essa questão, que são, acho que, 3 pilares. Eu queria até que você desse, ia fazer uma pergunta para você dar algumas dicas nesse sentido. Tem que olhar a tecnologia, sistema, eu tenho que ter um bom sistema, mas não é só isso, né, Moisés? Eu posso ter o melhor CRM, o melhor sistema de gestão, eu tenho mais 2 pilares ali que são fundamentais. Segundo, que é o processo, então eu tenho que ter sistema, eu tenho que ter processos inteligentes, né? E indicadores para poder medir
se o sistema está sendo utilizado ou não, como é que está a performance da equipe, e tem um terceiro fator que aí entra um pouquinho na nossa área, que é pessoas. Então não adianta eu ter o melhor sistema, ter bons processos, se eu não tiver Sim. uma equipe treinada. Cara, tá muito legal esse papo. Por quê? Ó. CRM e muito isso que você tá falando. Chegamos lá numa nova estrutura, 12 marcas, falei, então vou focar aqui no CRM porque eu preciso construir um fluxo de indicadores. Né? Então, 3 marcas, 12 pontos de venda, 12 gestores de novos e 12 gestores de seminovos. 24 cabeças para a gente convencer que o CRM tem que funcionar de uma forma e a gente tem que ligar pro Com lead. culturas diferentes, né? Porque cada Totalmente. montadora tem. Totalmente diferente. Aí eu vou agora jogar uma pitada agora, você vai gostar dessa. E com o ego de alguns gestores, não no setor automotivo, em outros segmentos, mas Não, no no setor automotivo automotivo não tem isso, não. Politicagem no aqui na minha automotivo, loja, imagina. que na isso. minha marca é assim, que você agora você vai querer agora falar como eu vou trabalhar. Então, quando você vem querer com um processo padrão pro grupo, é muito desafiador, né? Moisés? Muito. E aí, exemplo, vamos para os indicadores. A gente fazia os anúncios e tal. Aí eu entrava no CRM, passagem. Cliente antigo, só na liderança. Ok, tudo mais. E a internet lá embaixo. Falei, vamos fazer o seguinte, vou mudar, fazer uma alteração. Eu comecei a alterei o nome, ao invés de colocar o nome, lá na hora que a recepcionista seleciona, na época tinha recepcionista, a recepcionista perguntava pro cliente, fala, você veio da onde? Ah, vim da internet, viu o anúncio e tal. Então eu sou dessa época que ainda perguntava. Hoje eu não sei se, acho que não tem, né, concessionária ainda com esse negócio não, né? Tá tudo tecnologia, pelo amor de Deus, estamos falando de 10 anos atrás. E aí, eu via que sempre a passagem era o primeiro. O que eu fiz? Olha, vou mudar aqui. Mudar o nome. Mudei para cliente antigo. Passagem, mudei para cliente antigo. O primeiro ali no flagzinho. Desculpa, incluí o cliente antigo e coloquei em primeiro lugar como a primeira opção. No mês seguinte, quem que era o líder de indicador? Cliente antigo. Cliente antigo. No terceiro mês, para comprovar, eu falei, vou colocar internet. Só para terceiro mês, bombou internet a internet. bombou o departamento. Pessoas. Eu ainda vou depender de pessoas. Só que aí a gente entra num viés muito complicado. Que aí é o seu papel, é tua responsabilidade, Rafael. Você também. Capacitação. Se você Treinar fosse isso. dar 3 dicas para um concessionário, para uma loja multimarca, né, para o nosso público que está aqui, quanto a esses 3 pilares, né? Então vamos lá, a gente falou que tem que ter um bom sistema, tecnologia importante, ter processos inteligentes bem desenhados, um fluxo, né? O funil ali desde a boca da entrada do lead até o pós-vendas, né? Até você trabalhar depois a recompra. E a questão de pessoas. Se você fosse dar algumas dicas para um concessionário, para um lojista, para um vendedor que está assistindo a gente, para que isso funcione melhor. Você tem uma experiência fantástica em concessionária, em classificados aí os maiores do Brasil, agora empreendendo. Sei que você está dando palestra também. 3 dicas aí para a galera nesse sentido. Você, cara, já implantou isso em vários grupos, como eu também. E eu quero, como eu falei nesse podcast, deixar realmente informação. Você passou muito perrengue como eu, a gente sempre bateu essa bola da dificuldade que tem. Fala pra galera, assim, bem tranquilo, assim, alguma dica, alguma coisa, experiência que você teve, que você falou, Rafa, eu acho que isso aqui pode ajudar, porque assim, a galera fica meio perdida. Pô, mas por onde eu começo? Né? Eu tenho que rever meu sistema, eu tenho que treinar minha equipe. Mas peraí, eu tenho que desenhar primeiro o processo. Dicas que você dá para quem quer realmente estruturar esses 3 pilares, né? Tecnologia, sistema, processos e pessoas. Que pergunta da hora. Que pergunta da hora. Por quê, Rafão? No passado, a demanda da internet, a demanda do CRM, a demanda do integrador obrigou o concessionário a criar o quê? O departamento web. O departamento de pré-venda. Uhum. Você trouxe 3 pilares. Aí dá para contar nos dedos as concessionárias que trabalham dessa forma que eu vou dizer aqui agora. Concessionário, além do departamento de web, vocês precisam ter um departamento de inovação. Cara, inovação. Por quê? No mercado automotivo, é comum você criar o processo sob o sistema que existe. Então, a sua pergunta, quais são as dicas? Desenhe o processo, inove o processo de vendas desde o início. Desde o início. A partir daí, você contrata o sistema que cabe dentro desse processo. Vai ter que inverter, porque o RP é travado, os sistemas eram travados, não são mais travados aí.
Então, integrador, bora se mover no mercado automotivo, RP, bora se mover no mercado automotivo, da mesma forma os classificados. Então, antes a gente criava o processo sobre o sistema que existia. Agora, quem tá ditando a regra é o comprador de carro, cara. É o comprador de carro. Pois é. Então, você precisa criar o processo primeiro para depois contratar os sistemas que cabe nesse processo. Pessoas, paciência. Pessoas é paciência. Então, desenvolva pessoas. De novo, vou trazer o exemplo da Fernanda Faria. Trouxe lá de baixo, passou pro departamento e, cara, hoje a gente só contrata vendedor. Então, desenvolva, forma pessoas. Só que não é barato. Olha que interessante, Entende? né? É isso. Você comentou... Respondi. Eu quero consolidar o que você falou, porque, galera, essa dica é muito. A maior parte das lojas multimarcas e concessionárias tem um sistema. E aí falou, agora vamos desenhar o processo. Como é que vai ser o fluxo? Chegou o lead, vai para pré-venda, vai para o vendedor, quando é o follow-up, e começa a bater cabeça e dar murro em ponta de faca, porque quer embutir um processo, e assim, num sistema que já está rodando, uma equipe que já está lá. Então, olha que dica, que rica essa dica que você deu. Eu adorei, Moisés, de verdade, vou até anotar. Primeiro desenha o processo, o fluxo de atendimento. Isso. E aí você vai escolher o sistema do quê? De acordo com a cultura da empresa, com a maturidade da equipe comercial. Não o inverso, não você pegar o sistema que está aí é tal, então vamos fazer um processo aqui para rodar. Às vezes aquele sistema não é adequado para a tua realidade. Então, assim, começa pelo processo, desenha todo o processo funil ali, desde a entrada do lead até o pós-venda. Aí você vai escolher um sistema, aí você vai trazer a ferramenta, né, o gestor de leads, vai trazer um CRM. Se for gestor de leads, eu indico aqui o AutoConf, que é o melhor do Brasil. Boa. Então, assim, traz aí, você seleciona. Aí você vai preparar as pessoas, treinar. Olha que dica legal, cara. Precisava. Cara, essa aí eu vou adotar também, Moisés. E você vai treinar as pessoas, porque você já sabe o processo, como é que você vai trabalhar, já tem a ferramenta estabelecida, e agora você vai treinar as pessoas que estão para elas se adaptarem, para elas evoluírem, e se necessário, né? A gente quer sempre desenvolver. A gente fica triste, né, Daniel? Eu sempre falo pro Daniel quando a gente demite alguém na empresa, ou quando a gente, no cliente, acaba tendo que, né, o gerente, o cliente acaba... É uma falha, não é uma responsabilidade nossa também. Então, aí a gente vai ver quem tem perfil para seguir aquele processo, para trabalhar daquele formato, vamos treinar e desenvolver quem está disposto a evoluir, e aí, se for necessário, vai fazer alguma troca ou outra. Mas eu acho que o caminho das lojas e concessionárias está o inverso. Tá todo mundo colocando aí o sistema tal, coloca esse aí, né? E aí depois... Fulano teve sucesso com esse, vamos colocar também? Exato. É por isso que eu falo que o grupo de concessionária não tem que ficar dependendo de departamento de pré-venda, departamento de inovação para ontem. Cara, Você falou dessa questão da inovação. Tem um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. E tem uma frase que eu gosto muito dele, que ele fala o seguinte: de tempos em tempos, a forma com que o nosso cliente compra, ela vai mudar. E você tem que estar preparado para essa mudança. Eu pego o exemplo da Prospect Pro. Cara, quando começou a Prospect Pro, a gente ensinava o vendedor, olha, manda um e-mail de confirmação do agendamento. Hoje a gente faz e-mail, hoje a gente usa o WhatsApp para confirmar e pede para mandar a localização e o contato profissional. Se não atender, mandou SMS para ele. A gente mandava o SMS para o cliente, cara. Então, assim, a inovação, ela tá muito constante, ela tá muito rápida hoje em dia. Então a gente vê, por exemplo, empresas crescendo porque elas estão inovando, elas estão entrando numa ruptura desse mercado, do que era o passado, e estão prosperando bastante. Né? Cara, e quando a gente fala quando eu digo que a tomada de decisão tá no comprador de carro, e por que tem que ter o departamento de inovação dentro de um grupo de concessionária ou loja de carro? Porque a gente vai, um pouco mais pra frente, a gente vai resumir tudo aqui, uma jornada do comprador de carro, porque precisa ter informação. Dados, E esse departamento não tem que vender. Não tem que vender. Esse departamento, ele precisa inovar para as vendas acontecerem. Dados, né? Informação, dados. E aí, do CRM lá, né, melhorando. Quem não controla, não gerencia. Quem não controla, não gerencia. E aí, dado o indicador pra gente ter esses 3 pilares que você falou, eu vou para uma outra experiência profissional, que é uma empresa de tecnologia que atendia montadoras. Então, tive a oportunidade de trabalhar na Tech Você Synapse. testou tudo, né, cara? Você testou o marketplace, você testou a concessionária, você foi pra montadora. Cara, eu tenho orgulho da experiência que eu tenho, Legal. por onde passei,
De verdade, às vezes dá até uma emoção, porque eu tive a oportunidade de ver um classificado pequeno ser um monstro, carros. Uhum. Depois eu fui pro chão de loja, de concessionária. Depois eu fui para uma empresa de tecnologia que atendia montadora. Então, o bastidor de uma montadora eu conheci. Pode citar qual é essa empresa? É TechSynapse. Legal. TechSynapse é uma empresa de tecnologia hoje. Show. E aí eu tenho um case muito legal de um dos clientes da TechSynapse. Que aí a gente fala sobre processo e pessoas. E aí eu tenho a experiência também de, depois de toda essa mudança, eu voltar para a área de classificado. Que aí é onde eu entro na OLX, fico por 2 anos, dentro do departamento comercial voltado para a área automotiva online. E aí minha última experiência que foi no Mercado Livre. Cara, então foram... E carros foram quantos anos? E carro 6 anos, 6 anos. OLX? OLX 2 anos e Mercado Livre 3 anos. Caraca. Então, cara, eu tenho orgulho por onde eu passei, Sim. das pessoas que eu conheci, das batidas de cabeça que o Moisés teve aí nesse caminho, porque a gente tem uma experiência e aí a gente conseguiu entender a jornada do comprador de carro. Então, quando a gente fala de processo, tecnologia e pessoas, vou dizer, eu falei o nome da empresa aqui, a TechSynapse, e eu tive a oportunidade de conhecer os bastidores de algumas montadoras. Eu vou citar o nome de uma montadora aqui, que eu me tornei fã dessa montadora depois que eu conheci o processo deles. BMW Group. E aí... Você fala processo interno de geração de lead, o que você chama? O que te chamou a atenção? O que te fez brilhar os olhos aí? Você quer ser vendedor da BMW? Você vai fazer um curso. Começou aí. E aí, eu fui atender a montadora BMW, e aí eu tinha que palestrar sobre o sistema que a BMW usava. E no caso era o Bix CRM. Uhum. Treinamento, me preparei pro treinamento, fui dar o treinamento. Onde eu vou dar o treinamento? Na época, hoje tem outra estrutura. A BMW tinha uma faculdade, BMW Group. E aí eu fui lá, eu entro num galpão gigante, onde dentro desse galpão gigante tinha showrooms lá dentro. Eu falei, caraca, réplicas de showroom. Mas showroom acontecendo, carro, pós-venda, vendas, dentro da faculdade. Imagina um galpão e as salas de aula era o showroom. É o showroom. Um cenário de showroom. Assim. Cara, eu lembro bem, entrei assim no galpão, numa portinha estreitinha. Cara, quando começa na porta, escrito Bix CRM, processo de vendas BMW. O BIC, que é o sistema que a tecnologia, que a TechSynapse criou, ele foi criado baseado ao processo de vendas da BMW. Então a BMW falava assim, vendedor, se você vendeu o carro e você não seguiu o processo de vendas, você não vendeu. Porque o processo de vendas, dentro do processo, tem um BIC CRM. Então, o vendedor, ele só era pontuado que vendeu se ele seguisse o processo de vendas. Processo de vendas. Que legal, hein? Cara, me tornei fã, porque eu vi de fato acontecer. E o processo de vendas tem lá como abordar, como prospectar, se eu não me engano, era 8 etapas, não sei hoje. Me perdoe, BMW, se eu estiver falando errado. Mas, dentro do processo, existiu o treinamento de como usar o Bix CRM. E aí foi onde eu palestrei para uma equipe de vendas lá, se eu não me engano, para mais de 60 vendedores, gerentes também, no processo de vendas da BMW. Então, é um exemplo, é fato. O processo de vendas estava desenhado e eles foram lá e construíram um sistema baseado ao seu processo de venda. Atender aquele processo específico e atender aquela necessidade. Desenha o processo, criou o sistema e aí você vai treinar as pessoas para usar. Então você começou do processo, É isso. ou que no caso desenvolveu ou escolheu o sistema mais adequado ao processo e aí você vai criar, você vai treinar a equipe para utilizar. Isso é sensacional e assim a gente percebe que a maior parte das concessionárias e montadoras batem cabeça por fazer o caminho inverso. Essa dica que você está dando aqui é muito legal. E assim, você falou um ponto que eu quero valorizar, que eu achei incrível, que é o departamento de inovação. Eu vou estender um pouquinho a empresa, não vou citar o nome aqui, mas a empresa mais top que a gente atendeu na vida, você sabe de quem eu estou falando, existe um departamento de inteligência e inovação. Porque eles acreditam que o processo, ele é mutante. Então, tem que ser corrigido, melhorado. O cliente está mudando, o mercado está mudando. E aqui, quem desenha um processo e acha que vai valer por 3, por 5 anos,
a gente já teria quebrado a Prospect Pro, se a gente não tivesse atualizado tudo que a gente fala há 8 anos atrás. Então, eu acho que esse departamento de inovação, vou até adequar o que eu ouvi, inteligência e inovação, porque, Sim. cara, você tem que buscar inovação constante e você tem que trazer isso para dentro. E a inteligência é muito dentro do que você falou de dados. Sim. Eu tenho os números ali, os dados corretos, eu estou buscando atualização de novidades do mercado até fora do Brasil, melhores práticas, treinamento, que é uma coisa que a gente faz constantemente você tem feito por mês, Daniel. Ano passado foi uma bateria. Esse ano já foram 2 também. Então não pode parar. Então eu achei fantástico essa empresa, que é a empresa mais organizada que eu atendi em 8 anos, ter um departamento de inteligência e inovação. A gente não combinou, você falou isso aqui. E quando ela comentou, a diretora falou: aqui a gente tem um departamento de inteligência e inovação, porque a gente está sempre revisando nosso processo e trazendo as melhores práticas do mercado. Eu fiquei olhando e falei: cara, eles estão à frente. Olha essa visão, pega essa visão. Ter um departamento de inovação e inteligência na tua empresa faz toda a diferença, né, Moisés? 7 anos atrás, eu tava trabalhando num grupo de concessionária e eu visitei um outro grupo de concessionária que tinha criado um site de e-commerce para venda de peça. Estamos falando de 7 anos atrás, Rafael. E aí, nas conversas, né, entre os diretores, falava: quanto você investiu nisso aí para criar esse site de e-commerce e tal? LPS, assim. Não, tipo, online. Online, digital. Online, digital. Investi tanto. Aí o outro diretor falou assim: é muito investimento, e quanto você tá faturando? Ele: não tô olhando o faturamento. Eu tô olhando inovação. A partir do momento que o mercado se comportar, com isso eu já vou estar pronto. Resultado? É um dos que mais faturam no Mercado Livre. Brasil. No Mercado Livre. No site de e-commerce de peça, Mercado Livre. Inovação, velho. Olha que interessante. Médio e longo prazo, cara. Médio e longo prazo. Quando você fala dessa maturação, né? A gente pegou alguns indicadores lá dos Estados Unidos. Então, lá você tem lojas e concessionárias fazendo 30% de conversão de leads em vendas. Aí você olha para cá e você fala assim: nossa, mas, puxa, o que eles fazem de diferente? E a gente foi investigar um pouquinho disso, né? O que acontece? Tem uma evolução da indústria e tem uma evolução do mercado. Sim. E só para exemplificar um pouquinho para quem está acompanhando a gente. Hoje no mercado brasileiro, o cliente ele vai lá e ele vai mandar 10, 15 leads. Por quê? Porque ele sabe que mais da metade não vai ser respondido, né? Ou uma boa parte vai demorar 1 semana, 2 semanas para responder ele. E se responder vai ser bem mal qualificado. E aí você vai para o mercado americano. O mercado americano, o cliente, se ele mandar para 15, ele vai receber 15 respostas boas e 15 pessoas ali insistindo para ele agendar. Então, o próprio mercado tem uma maturidade de selecionar a quantidade de lead que manda. Sim. Né? E aí você tem um lead que foi gerado com uma certa qualificação, porque o cliente também não vai querer receber um monte de ligação, ele seleciona melhor os carros e o vendedor trabalha mais efetivo. Aí você consegue conversões de mais de 30% de conversão de leads em vendas. O Rafael comentou aqui: o vendedor fala lá e como a frase que você falou, que comprou agora e não quer e não quer. Quer e não quer. Se quer e se não quer. Quer e se não quer. Falando desse vendedor e dando um gancho nisso que você falou. Por que o vendedor age assim? Mês que vem vai ter mais lead. Entendeu? E aí, quando você... Aí vamos lá. A concessionária vai lá pagar mais R$15 no lead, 16, 17, R$21 no lead lá, dependendo do carro que for, certo? Belezinha? Só uma provocação, mas tá sobrando dinheiro demais, pode investir mais. Só pra provocar você que é dono de loja, diretor, dono de concessionária. Vamos investir mais. Coloca mais 20 conto ali, né, Moisés? Pra que colocar dinheiro no bolso, né? Se eu posso... Dá trabalho pra vendedor fazer follow-up, alimentar o sistema. Não. Vamos cobrar um investimento de mim. É muito caro ligar. Tá caro ligar. Trabalho, né? É difícil, né, Daniel? É difícil. Cara, e por que eu digo isso? Se a concessionária tiver lá um departamento de inovação, inteligência, tiver um CRM bem estruturado, ele vai ver que ele comprou 3 vezes, ou 4, ou 5 vezes o mesmo lead. Nossa. Não, fala de novo, Moisés. Galera, você tá ouvindo o que o Moisés falou aqui? Eu já vi isso, cara. Já vivi isso, cara. Cara, eu já vi cara anunciar um carro e receber 15 leads no mesmo anúncio. Tá tudo vender certo. pro segundo, pro primeiro, pro segundo e não tirar do ar e ficar lá pagando mais leads, sendo que o carro tá vendido. Só que por que esse mercado não vai? Cara,
Todo dia o diretor ele tem que vender carro. Todo dia o supervisor ele tem que vender carro. Vai. Todo põe dia mais tem que mídia, vender mais carro. Tem que vender carro. A preocupação é vender carro. Então, vai ter uma hora que o mercado vai forçar. Da mesma forma que forçou no passado, o concessionário. O concessionário tem o departamento de web. Quando eu comecei a conversar com o grupo de concessionária, a primeira pergunta que eles falaram pra mim foi, cara, quanto que o gerente web ganha? Porque não tinha estrutura. Teu carro também era gerente É. web? Porque o meu era gerente Sim, web. gerente web. O meu também. Não Os tinha. caras não tinham referência não no tinha mercado referência de para salário. saber o quanto pagaria para um cara desse. Saca? Então, o mercado já tem concessionário, Tá. dá pra contar no dedo quem tem inteligência e que tem departamento de inovação. Dá pra contar nos dedos. Tô falando no nível Brasil. Não, e deixando claro pra quem tá assistindo a gente aqui, galera, que existe uma diferença, né, Moisés? Eu tenho o departamento de marketing, né, que vai cuidar da parte, né, de marca, de branding, de investimento de mídia, de marca. Você tem o departamento web, a central, que vai cuidar ali do agendamento, tanto de revisão, se for concessionária, como do pré-venda, do busca e resgate. E o departamento de inteligência e inovação é um outro, porque o que acontece, aí o Moisés vai entender muito bem essa colocação, que ele deve ter passado por isso. Na concessionária existe uma cultura assim, não, o Moisés está no marketing ali, então ele cuida do marketing, do CRM, do BDC, e ele é inovação, ele é inteligência. Moisés, agora a gente está enxugando o custo aqui, você faz tudo. E aí, desculpa. Moisés, já que você vai tirar o carro, passa um paninho aqui no canto que tá meio sujinho, mas Depois aí você faz tira o café e repõe o copinho. Faz cara. tudo. Aí você vê o diretor e fala assim, pô, mas o Moisés não tá fazendo muita inovação aqui, não tá trazendo muita... Assim, não adianta eu querer acumular 8 funções para uma pessoa e ela não conseguir desenvolver nenhuma. Então, se você quer ter uma operação inovadora, você tem que realmente acreditar e fazer o investimento. Outra dica que o Moisés falou, olha, que o diretor comentou lá, pô, não tô olhando a venda agora, eu tô olhando inovação, eu tô olhando pro futuro. Né? A gente tá na melhor fase da empresa, Exato. de 8 anos, melhor equipe, graças a Deus, com muita humildade, muito trabalho, a gente tá Parabéns. conseguindo crescer. E, cara, quando eu fui montar o podcast, meu diretor financeiro falou, cara, você é maluco? Pô, a gente tá bem, você vai fazer o quê com o podcast? Eu falei, cara, eu tô olhando inovação. Pô. Lá na frente. É isso. É médio e longo prazo. É médio e longo prazo. E assim, é outra questão de arriscar. Né? Eu vejo muita concessionária, às vezes loja multimarca conservadora, a gente tem eventos aí fantásticos. Pô, a gente teve aí a escalada que o Benê da Gestalto trouxe aí, que revolucionou o mercado multimarca. E aí você vê a loja e fala, não, eu não vou gastar, né, R$500, R$800 para não evento. Não, eu não vou porque eu vou ter que gastar passagem. Não, eu não posso gastar. Inovação é risco, cara. O cara, ele risco encara total. como um custo, e aí você vê as vendas caindo, e ele ainda tem medo de investir num evento. Eu tenho um comentário que eu tenho feito nas minhas palestras, né, mas a gente tá viajando, voltamos a viajar agora fazendo palestras, que não existe uma cultura no setor automotivo de treinar, de estudar. Então, eu participei agora do 8º congresso NADA. Para quem não tem noção, ir para os Estados Unidos para um congresso é caro, o dólar tá quase R$6. Meu filho tava com 8 meses quando fui para lá. Então dá uma dor, quem tem filho pequeno aqui, tá acompanhando a gente, sabe o que eu tô falando. Olha lá, Moisés. Né? Meu filho, eu tentando passar ele pra Beijo, minha esposa. JP. Olha lá. E meu filho não queria ir pra colo da minha esposa. Eu tentando dar e ele querendo ficar comigo. Agora, assim, eu vejo gente falando, pô, mas eu vou viajar, mas eu vou gastar, mas o custo, assim, Investimento. é investimento, vale a pena. O que eu trouxe de conteúdo, de networking de lá, e de inovação, assim, a gente Muita coisa. monta treinamentos novos, a gente aprimora o que a gente já tem, e é caro o investimento, mas a gente não pode... Sabe os caras que estão se destacando no setor automotivo, em multimarcas, em concessionário, o cara que é fominha por evento, por conhecimento, é o cara que tá buscando. Pô, mas aí eu tenho que investir um caminhão em treinamento? Não, tem muita coisa gratuita no YouTube, no Instagram, né, muito conteúdo bom. Eu falo nas minhas palestras que quem quer fazer, Moisés, dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Então, vamos parar de achar que num evento, que fazer um curso, um treinamento é custo. E outra, só para finalizar esse tema, não adianta nada eu assistir um podcast, uma live, um curso se eu não anotar, se eu não tiver um plano de ação para implantar. Então, aqui você já me deu várias dicas, eu sabia que eu ia aprender muito com você, a troca de experiência é sempre fantástica. E eu já tenho insights aqui que vão nos ajudar. E eu quero dar um recado para você que está assistindo a gente. Né? A gente falou muito aqui sobre CRM, sobre estruturar um departamento. E hoje muita gente pergunta pra gente, olha, poxa, Daniel, mas qual que é o melhor? O que é o ideal? E a gente sempre costuma dizer, depende da tua estrutura, da tua região, do teu mercado, de como você atua. Então, se você que tem um departamento ou quer criar um departamento de CRM, nós temos dentro da Prospect Pro um diagnóstico onde a gente vai até você, a gente vai entender qual que são os seus resultados, entender qual que é a tua estrutura, e em cima dessa estrutura a gente pode te ajudar a extrair um resultado melhor.
Tá? E vamos fazer o seguinte, para quem tá assistindo esse podcast, vai ganhar um diagnóstico. Então, ó, comenta aqui nesse vídeo que você assistiu e fala, eu quero um diagnóstico no meu pré-vendas, no meu departamento de BDC. Vamos fazer assim, Quero Daniel? enxergar onde estão as oportunidades de melhoria para a gente alavancar as Quem vendas. comentar nesse vídeo aqui, assistir e comentar eu quero, entrar em contato com a gente, vai ganhar, gratuito, é 100% gratuito, 100% online. É 1h30, 2 horas, né? O Daniel Isso. e a equipe dele que vão fazer. E aí eu vou fazer um levantamento, Moisés, vou mostrar Boa. pro dealer, pro diretor, se eu posso ajudar ou não. Porque pode ser que eu faça um diagnóstico e fale, cara, essa operação tá Tá legal, legal. mas se você quiser melhorar a sua conversão de lead, realmente ter processos que vão alavancar as vendas da tua loja, da tua concessionária, entre em contato com a gente, comenta aqui nesse vídeo que você vai ganhar um diagnóstico 100% gratuito e 100% online. Ou entra no nosso site, chama a gente ali nas redes sociais, né? O WhatsApp, pode procurar a gente que a gente... Tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho bem legal aí com vocês. Boa. Pois é, está muito bom o papo, cara. Assim, eu já previamente quero te convidar para uma segunda edição, Bora, vamos. porque eu sabia que ia ser disposição. fantástico, mas não sabia que ia ter tantos insights assim. Acho que a gente conseguiu. Acho que esse tempo aqui é pouco, porque a gente tem aí para compartilhar. E, cara, queria que você fizesse um fechamento aí, desse dicas pra galera, falasse, pô, Rafa, antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta, cara. Porque assim, eu vi o Moisés fazendo uma postagem nas redes sociais onde o cara hablava espanhol, Tem que falar um tico de espanhol sí, agora. um tequila. Cara, ele também tá entrando aí nesse mercado da América Latina. E Sim. Moisés, cara, a gente identificou uma oportunidade muito grande de ajudar toda esse mercado da América Latina. Fizemos algumas inserções, temos alguns clientes já na Argentina, estamos com contato com bastante gente. É planejamento nosso, tô profetizando aqui, tá, pessoal? É planejamento nosso. Esse ano a gente vai colocar o pé em pelo menos mais uns 2 ou 3 países aí da América Latina para Belíssimo. levar esse conhecimento todo, né? Me fala um pouquinho do que você fez e eu sei que depois disso tudo você ainda foi empreender, não é isso? É isso mesmo. fala um pouquinho da tua empresa e fala também pra galera que quer seguir, conhecer mais a tua empresa aí. Faz o merchan, agora é tua hora. Fica à Boa, vontade. obrigado aí pela oportunidade. Sim, a gente teve uma experiência muito bacana. Mas no final aí, para fechar mesmo o tema do mercado automotivo online, eu vou de maneira bem rápida falar a jornada de compra do cliente e qual é a tendência que os classificados já sabem e que o concessionário precisa saber para se preparar. Então, mas vamos falar um pouco. Boa, fala da jornada, fala da tendência e fala da tua empresa. Aí agora é com você, meu querido. Boa, falar um pouco da empresa, Rabiscando Tarefas, para deixar o pessoal ir até o final do vídeo. Então, Rabiscando Tarefas. Rabiscando Tarefas, ele é um projeto que nasceu no dia 30/5/2022. Nasceu. Eu dei a minha primeira palestra para mais de 100 pessoas lá no Mercado Livre sobre como profissionais conseguem aumentar 3 vezes mais a sua produtividade com organização. Como nasceu isso? Como nasceu o Rabiscando Tarefas? Em alguma dessas empresas que eu trabalhei, eu recebi um feedback corporativo de 3 pontos. Eu ouvi as seguintes frases: Moisés, você é desorganizado, hein, velho? Você não tem senso de urgência, você não tem continuidade. E aí eu recebi esse feedback, postura profissional, obrigado, vamos trabalhar em prol disso. Mas o travesseiro sabia, eu tava chorando horrores, e aí eu entrei, lutei contra a depressão durante 3 meses, Rafão. Não 3 imaginava. meses. 3 meses, e aí foi quando eu cheguei em casa chorando, literalmente, copiosamente. Minha esposa falou: o que tá acontecendo? Falei pra ela, no momento que eu tava passando no profissional. Ela falou: calma, uma coisa de cada vez. Faz uma coisa de cada vez. Não sei o que você faz lá no seu trabalho, mas pega um desses tópicos e estuda sobre isso e tenta melhorar. Ouvi a esposa, né? Patroa. Fui correr atrás. Comecei a estudar. Há quanto tempo com a esposa? Vai fazer 9 anos. Beijo, Larissa, te amo. 9 anos, temos um filho, o JP, de 3 anos. Parabéns. E aí, obrigado. E aí eu recebi. E aí eu comecei a estudar, me especializar sobre, primeiro, organização. Aí depois de estudar, especializar sobre organização, depois sobre senso de urgência. E depois fui para a continuidade. Os 3 temas são relacionados à produtividade e à procrastinação. E aí eu adotei uma rotina minha. Rotina. Começando com uma lista de tarefas, onde eu rabiscava as tarefas. E aí, cara, comecei. Recebi, depois de 3 lutando, ao mesmo tempo que eu tava lutando contra a depressão, eu tava estudando.
E aí, a partir do momento que eu adotei essa rotina, eu comecei a colher frutos como resultado no trabalho. Feedback positivo. E aí, indicação para outras áreas, onde eu trabalhava nessa empresa. E aí, eles falaram, Moisés, não sei o que você tá fazendo, não sei o que você fez, mas você Mas tá melhorou, legal, mas tá continua. legal. E aí eu recebi o convite de trabalhar numa multinacional, aí eu tenho um carinho enorme falar, muito respeito, eu não sei o que dizer dessa empresa, que é o Mercado Livre, foi minha última experiência, fiquei 3 anos lá. E aí eu entrei no Mercado Livre com essa rotina já. Já entrei. E comecei. Você visitou lá a Melicidade, você teve a oportunidade, e aí eu comecei a adotar a rotina. Cara, em 3 a 6 meses recebi aumento, 8 meses eu recebi uma indicação para ir para uma outra área, inovar dentro do Mercado Livre. Conseguimos inovar, criamos departamento lá dentro. E 18 meses depois de entrar no Mercado Livre, eu recebi um troféu. Troféu que, lá no Mercado Livre, para quem não sabe, existe 6 valores culturais. E aí, depois de um período, você é avaliado sobre esse valor cultural. Então, cada funcionário recebe um troféu e fala, ó, você superou esse valor cultural. E aí eu recebi um troféu superando os 6, todos os 6 valores culturais. Que legal. Cara, depois que eu recebi, chorei, que a primeira coisa que eu lembrei foi o A feedback que eu situação. tinha recebido há Deu a volta 18 por meses cima. atrás, né? Uhum. Há mais de um ano atrás, 1 ano e meio mais ou menos. Agora 18 receberam um meses. prêmio, né? Virando o jogo. Né? Cara, virei o jogo. Aí depois desse troféu, as pessoas começaram a me procurar lá no Mercado Livre. Cara, o que você faz? Tem nego aqui há 3, 4 anos que não recebeu elogio, você tá há 18 meses e recebeu isso. Falei, é isso, ó, faço isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É uma rotina minha. Me ensina, pessoal. Cara, e aí no dia 30/5/2022, eu recebi um convite pra palestrar lá no auditório do Mercado Livre pra mais de 100 pessoas. E aí foi a minha primeira palestra. Palestrei. E o tema da O palestra? tema é como começar uma jornada de organização. Legal, cara. E aí comecei. Cara, boca a boca, outros departamentos, empresas ficaram sabendo e começaram a me procurar e tudo mais. E aí eu falei, cara, o que eu faço? Tá legal isso, as coisas estão acontecendo. Eu tô respeitando muito isso. E aí, depois de um tempo, a gente tava trabalhando lá, eu recebi um convite um pouco grande em relação a esse projeto. Eu falei, cara, é o risco, né? E você se posicionar numa empresa, a maior empresa da América Latina, em e-commerce, Mercado Livre, em grande aceição, cara, é coisa de doido, né? Mas aí o que me confortou para tomar uma decisão de se posicionar lá no Mercado Livre foi uma frase que eu li num livro. Eu li diversos livros sobre produtividade, organização e tudo mais. Só que uma frase impactou a minha vida e me deu O norte, o caminho. um norte, que é a seguinte frase: todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. E o que mais me impressionou, cara, é que essa frase estava na Bíblia Sagrada. Eu li diversos livros, fiz diversos Eu cursos. acho que vale a pena você repetir aí pro nosso público essa frase aí na câmera ali, Moisés, Cara, que foi Arrepia, porque arrepia. todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. E eu trouxe essa frase pro Rabiscando Tarefas como pilar, porque essa frase ela valida que produtividade não é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque se você fazer várias coisas ao mesmo tempo, você vai chegar lá, Tati, tá bem? Tô bem demais, ó. Legal aqui, ó. Tremendo. Por quê? Faz várias coisas ao mesmo tempo. Meia boca todas. Isso aqui é o sinal que o seu subconsciente tá falando. Pelo amor de Deus, eu preciso descansar. Então, todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Fantástico. Então, isso me deu paz, me posicionei. E aí, em dezembro, saí do Mercado Livre e agora tô no Rabiscando Tarefas. Tá o quê? Há 4 meses com a empresa? 5 de 2022 foi quando começou as primeiras palestras, mas a não, empresa, já- sim, a empresa, Vai dar agora um ano. em um ano não, agora as palestras começaram, tá. mas a empresa em si, ela começou em janeiro Você agora. tem sócio ou é você só? Tem o sócio investidor em off, Legal. mas tem sim. Tô muito feliz com o momento e tô respeitando o tempo do Rabiscando E Tarefa. quais são as principais soluções que a tua empresa tem aí para ajudar os nossos amigos Cara, aí que estão a acompanhando gente treina a equipe em organização, como ter uma equipe enxuta, mais organizada, onde vai trazer mais assertividade em alinhamento. Alinhamento corporativo é essencial, porque na maioria das vezes o alinhamento é só vertical, só que o principal alinhamento é o
horizontal, cara. Total. Então, Nossa, então legal. alinhamento, vendas, como você pega a sua ideia, transforma a sua ideia em um business plan e convence pessoas para depois você convencer o seu cliente. Então você precisa Exato. convencer a pessoa para depois ela se tornar o seu cliente. Top. E por último, como você cresce e se desenvolve depois de um feedback negativo. Hoje os cursos eles ensinam como você dá o feedback. Mas quando você vai dar um feedback, Rafão, eu, você, para alguém, você quer o melhor da pessoa, mas a outra pessoa ela pode ter terminado um casamento, brigado com o pai, tá num momento de luto e você nem sabe. E uma palavra que você solta, você pode acabar com a vida dela. E às vezes não é ser reativo ou ser resistente. É A isso. pessoa é olhar para o ser humano. E aí linka até um pouquinho com o que eu vi no congresso agora, de cuidar de pessoas, né? Porque 100% dos nossos clientes são pessoas. 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Tem que entender de Então eu pessoas. tenho que olhar para as pessoas. É o momento certo, né? Eu tô lá, sei lá, eu tenho lá o meu diretor de marketing, Otávio, ele tá com um problema pessoal, tá se separando. Não adianta eu chegar naquele dia e querer dar um feedback. Olha, cara, você tem que ser mais. O cara não vai ouvir. É isso. E se o gestor, o líder, não tiver essa consciência, esse conteúdo que você traz, ele é muito importante. Porque assim, a pessoa precisa saber ouvir, tem que absorver o feedback. Beleza. Mas como que esse profissional, o ser humano, está para receber isso agora? E para finalizar, para a gente não Fantástico. estender aqui, a gente já teve a oportunidade de treinar equipes da empresa Vivo aqui no Olha, Brasil. legal. Não é Mercado só o Livre. setor automotivo, então. Não, é amplo. Já. Então a empresa Vivo, Mercado Pago, Mercado Livre Brasil e na Argentina, que aí quando hablamos um tico de espanhol, tico, né? Então foi quando eu tive a oportunidade de treinar lá fora. Empresas do agronegócio, Nova Piratininga também. Legal. E muitas pessoas que chamam para uma consultoria personal. Mas para mais informações, acessa o Instagram @rabiscandotarefas ou o site www.rabiscandotarefas.com.br para fechar o tema lá, a jornada de compra. Só uma coisa. E a parceria Prospect pro Rabiscando Tarefas? pra Vamos gente? vender o treinamento dele, cara. É só Ó, desligar a câmera ali que a gente combina um bom Manda uma proposta, um já. bom para ter. É que eu tô um pouco nervoso, porque vai ter uma outra gravação, tem um convidado hoje que tá me deixando. Então, Tá, assim, entendendo? hoje eu tô tendo tá aqui nervoso, Moisés né? Primo, tem um cara sensacional me esperando ali, então eu tô. Né, mas vamos lá, vamos respirar fundo. Não, mas para finalizar, a jornada de compra de carro hoje, quais são as tendências? Então, anos atrás não tinha internet, então o telefone, a visita na presença da loja era automática. Então, começou os sites, os portais e o comprador de carro entendeu que não precisa ir para a loja, ele ligava. Então, chegou um momento do mercado automotivo que começou a crescer as URAs. Todo o grupo de concessionária começou a contratar URA. Porque o número e o volume de ligação começou a aumentar. Só que aí o comprador de carro entendeu que não vou ficar gastando tempo em ligar. Eu vou mandar e-mail e ele que me ligue. Então, o número de ligações diminui e o número de leads aumentou, certo? E aí o que aconteceu? CRMs. Então, começaram a criar CRMs e os leads começaram a ter o seu valor. Porque antes, o click to call era mais caro que o e-mail. Hoje não, o click to call ele é mais barato e o lead ele é mais caro. E para fechar, tendência do mercado. Primeiro número que defende essa tendência. Hoje, um classificado recebe no mínimo 4 vezes mais simulações de financiamento do que um lead. Se você quiser comprovar isso lá no seu CRM, procura lá quais são as mensagens que você está recebendo. Atrás você recebia um e-mail Tem com a interesse seguinte pelo carro. frase: quanto que fica esse carro com Quanto 10 mil paga de no meu entrada carro? e R$300 em 36 vezes? Hoje não mais. Hoje Tem o carro, tal. a pergunta que tá chegando pro dealer é: se aceita o meu carro na troca? Esse é meu carro? Ou esse carro ainda tá disponível? Ele já fez uma simulação, já tá. Ele já fez a simulação de financiamento. Então, dealer, você precisa ter uma solução de financiamento dentro da sua loja. Não é mais CRM. CRM tem que ter, mas tem que ter uma solução de simulação de financiamento. Esse é o fechamento. Gostei de quero mais para uma próxima. Cara, Mas, Moisés, cara, fala uma coisa. Vocês têm lá palestras, consultorias, vocês têm sistema também? Não, hoje a gente atua com documentos que você faz na prática. Então, todo módulo que existe no Rabiscando Tarefas, você sai praticando e já com resultado. Por exemplo, o primeiro módulo, que é como começar uma rotina de organização, você vai ter um planner, onde você vai sair do primeiro módulo com seus próximos 3 dias organizados. E já com o método de execução. Então você tem palestra, você tem consultoria e você tem o material de apoio. Isso aí. Fantástico, cara. Treinamento. E isso vale para qualquer segmento, não é só para vender de carro. Qualquer segmento, seja para carros, qualquer segmento. Então,
exemplos é a Vivo, exemplos é o Mercado Livre, Mercado Pago. Vou colocar vocês numa situação difícil agora. Quem tiver aqui assistindo a gente, comentar aqui, vai ter algum diferencial, algum bônus, algum desconto? Dá pra fazer alguma coisa para o nosso público aqui que tá te assistindo? Se acessar o site www.rabiscandotarefas.com.br, lá no Planner, lá, tem lá o material, a ferramenta. Ele custa R$ 39,90. Se a pessoa me seguir no Instagram e falar assim, ó, eu assisti o ProspectCast, Com Moisés Primo. é só me mandar um inbox lá no Instagram, vai levar de graça. Até o final, isso até meia-noite, isso? Como que é válido até sexta? Como que é? Até hoje? Vamos essa Você que semana? manda. Vamos Você até que sexta. manda. Vamos Você até que manda. sexta. Vamos Bora. até sexta. Bora lá. Cara, Quando que vai ser publicado? E aqui vai uns 3 dias. Tem que ver com a nossa área de marketing ali. Então, beleza. Coloca aí 5 dias depois da publicação. 5 dias da publicação? 5 Show de dias. É que o nosso, Publicou. o nosso diretor de marketing ele é um pouquinho devagar, mas a gente vai passar uma previsão para Fica você. tranquilo, é depois. só contratar a Rabiscando Tarefas que a gente Falei que consegue. eu ia achar um jeito de zoar ele, né? Mas é isso, gente. Pois é. Obrigado pelo espaço aí. Show, Fantástico. cara. Parabéns por Eu quero tudo. marcar uma próxima. Vamos marcar, bora. O papo foi muito bom, cara. Assim, Fico feliz. sabia que ia ser muito rico. E tô à disposição pra gente fazer uma parceria, pra gente marcar uma segunda Bora edição. falar. Eu tô realmente me dedicando e você sabe quando eu pego, né, igual a palestra, quando eu comecei, eu vou me dedicar a isso aqui. O Daniel Energia no alto. tá É lá isso no aí. alto. Vai vir Aproveita. vários caras feras do mercado automotivo aqui. Então, ó, você que não se inscreveu no canal, não ativou o sininho ali, vai lá, se inscreve no canal da Prospect Pro Oficial, ativa o sininho para receber um aviso dos novos vídeos. Vai ter vários caras feras, referência no mercado. Moisés, gratidão, obrigado pela presença. Espero que a gente possa fazer outra, porque eu sei que você tem muito mais conteúdo do que isso aqui. Tô esperando. E eu quero uma frase final. Você já deu vários insights aqui, o Daniel já rabiscou ali meia dúzia de página. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, um fechamento aí, fica à vontade, cara, e reforça pra galera ali também os contatos. Pedir pro nosso Otávio colocar aqui também embaixo aqui, Otavião, colocar aqui sobre o Instagram e o site do Rabiscando Tarefas. Tamo junto. Frase de fechamento: conheça as pessoas, crie processos e contrate sistemas flexíveis. É isso. Consolidando o que a gente falou aqui. Show de bola. Moisés, Obrigado tamo demais. junto, gratidão, galera. Obrigado por assistir a gente. Moisés, vamos marcar um próximo. Acabando aqui, vamos sentar para fechar nossa parceria Prospect Pro Rabiscando Tarefas. Bora, fechado. Bora, tamo Valeu. junto. Dani, faz Isso o aí. fechamento aí com Cara, você. não, foi sensacional, sensacional. Deixou um Obrigado. gostinho de quero mais pra uma próxima. Moisés, obrigado pela presença. Rafão, obrigado, hein, mais Tamo uma junto. vez. Irmão, Conta comigo, viu? show de bola. Sucesso pra vocês aí. Será que vamos demorar mais 2 anos pra marcar o próximo? Cara, depende, né? Vou marcar, vou ver minha agenda aqui, ó. Vou ligar aqui no celular e vou ver minha agenda aqui. Boa. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado.